Olá, tudo bem? Hoje eu estou trazendo um assunto que, se for bem compreendido, fará uma grande diferença na sua vida, principalmente na questão da saúde. Então, compreender que você foi criado é algo muito importante para a vida e para a saúde. Porque, queridos, nós estamos vivendo um momento muito difícil neste mundo. Estamos em meio a uma pandemia que não sabemos quando vai acabar. Até porque o vírus, ele não vem e vai embora assim de uma hora para outra. O vírus vem para ficar. E a gente tem que conviver com tudo isso. Então, compreender que fomos criados por Deus, que nós temos um Criador que cuida da gente o tempo todo, isso é fundamental nos momentos em que estamos vivendo. Até mesmo quando temos algum problema, passar por alguma dificuldade ou mesmo contrair o vírus, isso é muito importante porque vai gerar uma certa confiança que de outra forma não tinha como ter. Então, compreender que eu fui criado e que eu tenho um Criador que cuida das minhas células o tempo todo e que prometeu estar comigo todos os dias, isso é fundamental. Isso é algo que realmente faz toda a diferença. Bom, mas mais importante do que saber que você foi criado é conhecer o Criador. Mais importante ainda é conhecer o Criador. E a pergunta é, como é que eu faço para conhecer o Criador? Bom, se você quer saber, fica aí. Agora, antes, eu quero lembrar que se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, ok? Bom, como fazer para conhecer o Criador? Como é que eu posso conhecer o Criador? Bom, isso é algo muito importante a gente entender, certo? Muito importante mesmo. Nós temos que entender primeiro como foi que o ser humano foi criado. Quando Deus criou o ser humano, de acordo com a Bíblia, o homem ele conhecia o seu Criador. Ou seja, a criatura conhecia bem o seu Criador, porque tinha um relacionamento direto. Eles viviam um relacionamento de pai e filho ali no Jardim do Éden. Então a criatura conhecia bem o seu Criador. Só que depois do pecado, isso foi quebrado, esse relacionamento foi quebrado, né? Então agora as coisas mudaram. E a pergunta é, como fazer para conhecer o Criador agora, não é? Bom, primeiro eu quero deixar claro que Deus ele é um ser superior, muito grande, muito superior. E por ele ser tão superior ao ser humano, é impossível que a criatura ela conheça o Criador sem que ele tenha que se revelar para ela. Então é necessário que o Criador se revele para nós, para que a gente possa conhecer algo sobre ele. Então, depois do pecado, Deus resolveu criar uma forma de se revelar para o ser humano. E uma das formas que ele escolheu foi através da natureza. A natureza, queridos, ela revela quem é Deus. E aqui está um ponto muito importante. Por que é que nós devemos preservar bem a natureza? Nós não devemos cuidar da natureza, do meio ambiente, por uma corrente, uma bandeira ativista ou uma bandeira política. Não! Nós devemos cuidar do meio ambiente, ser bons mordomos, preservar bem a natureza, para preservar o conhecimento de Deus, porque a natureza revela quem é Deus. Isso é tão importante a gente entender, porque isso também é muito importante para a saúde. A natureza, ela ajuda na restauração da saúde e até mesmo na cura de algumas doenças. Já foi feito estudo que mostraram que
quanto mais verde, menos estresse. Então, é algo muito importante, a natureza, né? Esse contato com a natureza, isso faz muito bem para as nossas células, para o nosso organismo. Mas por que a natureza é tão importante para a vida e para a saúde? Porque, queridos, através da natureza, a gente tem uma facilidade para perceber as obras do nosso Criador. Porque a natureza revela as obras de Deus. Tem um salmo na Bíblia que diz que os céus proclamam a glória de Deus, né? Então, a natureza, ela revela quem é Deus. E quando nós estamos em contato com a natureza, nós passamos a perceber de uma forma mais fácil a presença de Deus. É mais fácil sentir a presença de Deus na natureza, em meio à natureza, observando as suas obras criadas. Lá em Romanos diz que tudo sobre Deus a gente pode conhecer através da sua criação, da natureza, observando as obras que Ele criou na natureza, né? Então a natureza é a primeira revelação de Deus. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. Então essa é uma das formas de conhecer a Deus através da natureza. Por isso é muito importante sempre a gente estar em contato com a natureza. Porque quando nós estamos em contato com a natureza, nós passamos a perceber melhor a presença do nosso Criador. Bom, a segunda forma que Deus escolheu para se revelar é através das Escrituras. Nós podemos conhecer a Deus também através das Escrituras, a sua palavra, né? Essa foi uma das formas que Ele escolheu de se revelar aos profetas, onde eles escreveram tudo que a gente precisa para conhecer a Deus através da sua palavra. Em algum lugar você vai encontrar o apóstolo Paulo, ele diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, então Deus é de natureza espiritual. E o apóstolo João, ele diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus é de natureza amorosa. Agora, como compreender que Deus é Espírito e Deus é amor? Bom, Deus é Espírito ou Deus é amor? É as duas coisas, né? Então, Deus é Espírito, é um ser de natureza espiritual que se revela para o ser humano através de uma natureza amorosa. Então, queridos, isso é algo muito importante para a gente entender sobre Deus, porque a compreensão que as pessoas têm de Deus hoje é uma compreensão um pouco deturpada. As pessoas têm uma visão de Deus muito errada. Algumas pessoas chegam até a ter medo de Deus, né? E Deus, ele é um pai de amor, né? Deus é o nosso Criador, aquele que criou as nossas células, que cuida delas o tempo todo para que elas funcionem bem e que está ao nosso lado o tempo todo cuidando da gente. Então, queridos, é muito importante a gente conhecer a Deus realmente como Ele é, né? Um ser de natureza amorosa, né? E é muito importante que a gente compreenda isso para que a gente possa também, ao longo da nossa vida, desenvolver essas características, desenvolver essa natureza amorosa do nosso Pai, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então nós devemos ser parecidos com o nosso Pai, né? Naquilo que é da natureza amorosa. Bom, a terceira forma que Deus escolheu para se revelar foi através do seu Filho, de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Jesus veio para revelar quem é Deus. E na vida de Jesus a gente pode ver o tempo todo os seus atos, né? As suas atitudes, tudo revela justamente a natureza amorosa de Deus. O perdão, né? A bondade, a misericórdia, sempre estava presente na vida de Jesus. Jesus viveu e morreu mostrando na prática o que é um ser de natureza amorosa. Então você quer saber realmente como viver desenvolvendo uma natureza amorosa?
Você quer saber realmente quem é Deus? Olhe para a pessoa de Jesus. Então, na pessoa de Jesus, você pode ver realmente quem é Deus, né? Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, né? E viver realmente uma vida baseada nesse amor, nessa bondade, na misericórdia de Deus. Possamos desenvolver essa natureza amorosa. Até porque a nossa vida aqui, ela tem um propósito. E o propósito é justamente esse: desenvolver a natureza amorosa, que foi o que foi perdido lá quando houve a entrada do pecado. Então, esse é o nosso desafio hoje: viver uma vida desenvolvendo essas características da natureza amorosa. Porque é muito difícil isso, né? É muito difícil, mas não é impossível, né? Com a ajuda de Deus, nós podemos ser vencedores. Então, queridos, fica aí a dica, né? Porque isso é muito importante, não só para a vida, mas para a saúde também. Porque já foi feito estudo provando que as pessoas que têm essa habilidade de perdoar, a bondade, essas atitudes da natureza amorosa, isso traz uma diferença tremenda na saúde das pessoas. Já foi feito estudo provando que as pessoas que desenvolvem uma natureza amorosa, o perdão, elas têm mais capacidade, facilidade para sair dos problemas das doenças, até mesmo para obter a cura. Então isso é muito importante que a gente compreenda. Então fica aí a dica e que Deus nos ajude nesse desafio do desenvolvimento da natureza amorosa. Ok? Até mais.